Olá, nesse vídeo nós vamos realizar o download dos dados de temperatura e precipitação do projeto NASA Power. O projeto NASA Power possibilita o acesso dos dados por meio de uma API. Nos tutoriais do NASA Power, nós conseguimos também definir, avaliar aqui quais são os parâmetros que eu posso baixar. Então aqui eu tenho a precipitação corrigida, tá? E eu tenho a temperatura aqui, uma altura de 2 metros. É esses dois parâmetros que nós vamos analisar. Então, aqui no Google Colab, nós vamos utilizar a biblioteca Pandas, tá? JSON, Requests, o Matplotlib e o Seaborn. Seaborn é para gerar os gráficos. Então, aqui eu tenho, né, nesse bloco, como que nós vamos extrair esses dados do NASA Power. A primeira coisa que eu vou definir quais são as variáveis climáticas que eu quero baixar. Nesse caso, eu vou baixar a temperatura, a precipitação corrigida e a temperatura ao nível de 2 metros de altura. Então, aqui eu tenho outros parâmetros, né? Eu sei o que significam esses parâmetros porque eu olhei lá na tabela de parâmetros do projeto. Nós também precisamos passar as coordenadas, uma coordenada, né, para obter o dado. Então, eu estou passando a coordenada da cidade de Tupã-Seretã, Rio Grande do Sul. Essa cidade está em estado de emergência, né, por causa da estiagem. Eu também preciso passar uma data inicial e uma data final, né, que vai ser a minha resolução ali, o meu range, né, o meu intervalo que eu vou baixar os dados. Então, eu vou baixar os dados de 1 de janeiro de 2020 até 1 de março de 2025, tá? Então aqui eu tenho meu endpoint, né, da API. Então aqui está a API do NASA Power. Eu já tenho que definir aqui qual é a resolução espacial que eu quero, temporal, né? Então eu estou pegando o dado diário, definir os parâmetros aqui nas variáveis, né? Que são a precipitação e a temperatura. E as minhas coordenadas, longitude, latitude. E aqui no final, eu defino qual é a data inicial, data final e o formato que eu quero. Estou pegando no formato JSON, tá? Então, essa é a URL, né, que nós vamos passar para a biblioteca e obter os dados de precipitação e temperatura. Então, aqui a gente faz, né, a requisição à API, obtenho o conteúdo, carrego o conteúdo com JSON, e aqui a gente transforma esse JSON para um data frame do Pandas. Tá? Como aqui ele está um data frame, eu já estou renomeando as colunas. Então, o PREC to Core vai ser precipitação e o T2M vai ser o temp, que é a nossa temperatura. Então, eu estou já aplicando um rename aqui na coluna. Vamos rodar. Tá. Ele fez a requisição para a API, já trouxe os dados e fez esse pré-processamento. Então aqui eu tenho minha variável df, que é meu data frame. Como índice da linha eu tenho a data e na coluna eu tenho a precipitação e a temperatura. Tá? O primeiro processamento que eu vou fazer, eu vou calcular o ano e o mês. Eu vou criar duas colunas aqui. Vou criar uma coluna mês e uma coluna ano, porque depois eu vou agrupar esses dados por mês e ano e vou criar um gráfico. Então aqui ele vai calcular o mês e o ano. Aqui nós vamos agrupar a média, considerando mês e ano de cada dado.
o desvio padrão, considerando também o ano e o mês, e a soma, considerando o ano e o mês, tá? Estou fazendo um group by. A soma a gente vai utilizar para o dado de precipitação. Então, a gente vai apresentar o dado de precipitação pela soma do mês para cada ano. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai plotar o gráfico. Nós vamos plotar o gráfico utilizando aqui a soma, tá? Então, para plotar a soma, nós vamos definir no y a precipitação. Esse é a biblioteca Seaborn. Eu vou fazer um line plot, né? Usando esse dado DFP, que na verdade é esse aqui que eu defini aqui em cima, que é a soma dos dados, né? E eu vou utilizar a precipitação. Eu quero que ele divida a cor das linhas considerando o ano, tá? E a paleta de cores eu defini aqui em cima. Eu defini aqui um light blue, tá? Então vai botar tons de azul aqui do mais fraco ao mais forte. Aqui eu tô só definindo os tickets, né? Ali do eixo X. Então, para não ficar 1, 2, 3 até 12, eu coloquei uma string, uma palavra, que são alguns plots de títulos. E aí ele vai criar o nosso gráfico. Eu vou plotar esse gráfico. Então, aqui nós já temos o gráfico, ó, 2020 é mais branquinho, conforme aumenta o ano, fica mais azul, tá? Então, para o ano de 2025, nós só temos, o ano de 2025, a gente só tem esse ponto de fevereiro e esse ponto de janeiro. O que a gente consegue perceber aqui é que janeiro foi a chuva bem abaixo do esperado, né? Fevereiro se recuperou, né? Na cidade que a gente está analisando, mas janeiro foi bem ruim. Se eu olhar novembro e dezembro de 2024, que é o menos azulzinho, é esse daqui, ó, também não choveu tão bem, né? Então, se a gente olhar dezembro aqui. Vamos plotar um gráfico onde aparece o desvio padrão e a média, tá? Então, esse gráfico aqui, ele vai calcular aqui para nós plotar média e desvio padrão em cima daqueles gráficos. Então, tá aqui, ó. Aqui eu consigo ver melhor que, né, novembro, janeiro, aqui já foi um pouquinho abaixo dessa média, né? Quando chegou janeiro, choveu bem menos. Então, esse município hoje se encontra, né, em estado de emergência para estiagem. Isso para o verão aqui, 24 e 25, tá? Então era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Espero que traga aí alguma aplicação nova e algo que vocês não tenham visto ainda. Obrigado.